Tudo bem, estamos de volta. Vocês têm a experiência linguística que ela precisa ser amadurecida. Então, às vezes, uma pequena aprendizagem paralela enriquece aquilo que não pode faltar na prova. Venham comigo perceber o futuro aqui. Ó. Como que o futuro nasce na língua portuguesa? O futuro, ele nasce da seguinte forma. Você tem o verbo mais o haver. É um verbo qualquer que você pega, mais o verbo haver conjugado no presente do indicativo. As formas do verbo haver você já sabe. Ei, as, a, emos, eis e ão. Então você pega qualquer verbo e anexa a esse verbo a conjugação do verbo haver. Tudo bem? Vamos lá, vamos pegar o verbo cantar. Você pega o verbo cantar, tá bem? Ó, cantar. E por causa do verbo haver, nascem as formas eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. É aí que você começa a entender por que o verbo haver é igual para todo mundo. Porque é sempre a conjugação do verbo haver ao término do verbo. Você tem o verbo cantar mais o verbo haver. Quando você tem essa visão histórica, que lá atrás, por exemplo, você usaria vencer-ei. Houve um momento na língua portuguesa que você prometia as coisas usando o verbo haver. Hei de vencer. Ou vencer-ei. Essa era a forma de expressar ações do futuro. Né? Pagar-ei. Olha lá, quando você promete algo que você fará. Essa primeira construção, ela evoluiu. Mas essa segunda se mantém até hoje. Vocês não usariam no dia a dia? Né? Até aquele impulso emocional. Hei de vencer. Hei de superar as dificuldades. Né? Essa é uma expressão que nós temos até hoje na língua portuguesa. E o verbo haver está aqui, ó, compondo a construção. A expressão vencerei, ela se transformou na expressão vencerei. Cai o H e nasce o futuro do presente. Só que lá atrás já se usava o pronome átono. Tá bem? Lá atrás, o pronome átono já fazia parte da língua portuguesa. Então agora eu quero ver vocês, homens medievais, transformando. Vencerei a partida em pronome átono. Imagine que você está lá, junto, né, à época de 1600, 1400, e a prova de português traz, então, a construção vencerei a partida. Troque a forma sublinhada por um pronome. O que você faria lá? Junto com Gil Vicente, com aquela moçada, né, trovadoresca, nos botecos, aquela loucura, taverna, né, os poemas de Maldizer, coisa linda, gente. Já tem a bagunça desde lá de antes de Cristo, quase. Vencerei a partida. Que você usaria? Como você faria a construção? Tipo de pronome, gente. Qual que é o tipo de pronome? Ah, objeto direto transformado em pronome a. Onde você vai colocar esse pronome a? Junto ao verbo vencer. Então ficava, olha lá. Vencer mais o pronome a junto ao verbo haver. Ah, professor, isso aí a gente já estudou. Isso aí já pertence ao português há muito tempo. É por isso, então, que lá atrás, no início de tudo, a forma era vencê-la-ei. Coisa que você faz com naturalidade. Comprá-lo-ei, obtê-lo-ei. Você faria isso com naturalidade. Isso você já aprendeu a fazer lá nas adaptações. É que agora você tem que olhar que esse vencê-la-ei se transformou no nosso contemporâneo vencê-la-ei. Ah, 2017, está aí, ó, vencê-la-ei. Quem sabe, olhando a história disso daí, você entenda melhor o que foi a mesóclise.
Né? Mesóclise foi esse ajuntamento que foi desenvolvido na história. Mas, antes de tudo, é o pronome após o infinitivo. Vencer mais o pronome a. Acento agudo. Boa pergunta. Vamos apagar aqui. Isso que é bom, né? Quando é escrito, dá para apagar. E tem algumas coisas que a gente faz na vida que não dá para apagar, né? Deus devia ter inventado o Ctrl+Z, já junto com o homem, né? A gente faz umas besteiras, Ctrl+Z volta ao estado anterior. Pronto, não é? Então, olha lá, apague o acento no A. Essa visão é uma visão para quebrar aquilo que é um bloqueio que nós temos. Parece que criar a mesóclise é um parto, e não é. É algo que nós já treinamos lá quando você fez adaptações, por exemplo. E a parte final é a desinência que se formou a partir da conjugação do verbo haver. Tá bem? Então faça um teste comigo. Ó. Vamos lá. Posso mudar de quadro, tranquilo? Com essa visão histórica, a banca te oferece o seguinte problema. Ó. Venceremos o jogo. Troque o jogo por um pronome. Como vai ficar isso aí? Olha lá, então isso, olha lá. A cabeça pensando deve pensar em estágios. Primeiro, o tipo de pronome. Como aqui temos um objeto direto, o pronome correspondente ao pronome o. Primeira grande vitória que já faz a diferença entre milhares de candidatos. Tem gente que não entende o que está acontecendo, que o jogo equivale ao pronome ato no o. Segundo, onde você vai pôr esse pronome? Então você tem um verbo, venceremos. Onde você vai colocar esse verbo? Não pode antes, R1. Não pode depois, R3. Agora você tem o julgamento da lei por trás dizendo, ó, não coloque no início do período, não coloque após o futuro. Só lhe resta um único lugar, no meio. E aí, em câmara lenta, a sua memória processa. Vou até o infinitivo. Vencer. Coloco o pronome. E, por fim, a desinência verbal. Desinência que já foi o verbo haver. Eu, ei, tu, has, ele, há, nós, hemos. A hora que você vê isso daí se formando, primeiro o infinitivo, pronome, depois a desinência, você decifrou a mesóclise. E é claro que você aprendeu que quando o verbo é terminado em R, seguido do pronome o, você vem para cá e diz, ó, verbo terminado em R, verbo terminado em R, seguido do pronome o que temos que fazer? Corta-se o R, acrescenta-se o L. Você vai na regrinha de adaptação. E por isso, então, passaremos a ter a forma vencer-lo-emos. Venceremos o jogo. Vencer, isso aí parece coisa de doido. Parece fábrica de produzir doido, gente. Mas em concurso público, não se assuste. Vencê-lo-emos. Você fala, professor, mas quando que eu vou usar isso na vida? Nem sonhando eu uso. Sim, em pesadelo. Não em sonho, em pesadelo. Mas em prova a banca te leva até lá. Tá bem? Ou para você identificar o erro, ou para aplicar esse tipo de uso, o concurso te leva a esse extremo. Artificial, nocivo, mas é assim que se dá o jogo. Aprenda a jogar, depois você esquece. O importante é na prova a efetivação da regra. Tá bem? Então percebam aqui que da frase inicial, venceremos o jogo, começamos a produzir a troca em 3 estágios: tipo, colocação e adaptação. Aí a tua cabeça começa a rodar nos 3 pontos importantes. Fácil? Nunca. Agora fica fácil reconhecer por que essa questão cai em toda a prova. Há muitos processos para chegar à forma correta. Tá legal? Então vamos voltar lá para a nossa questãozinha, para a nossa base. Temos aí então uma regra: nunca colocar o pronome átono após o futuro. Tá bem? Só como último exemplo, poderia-se no Brasil ter uma conduta, poderia-se, não ofende, não incomoda, não cheira errado, mas poderia
é aquilo que você tem que treinar agora. É o futuro do pretérito. O que mais cai em concurso é ele, esse tipo de futuro, o futuro do pretérito. Poderia-se errado na língua portuguesa. Tá bem? E é aquela coisa que não tem muito o que fazer. Tem que saber identificar o verbo e aplicar a regra. Por isso que é um treino instantâneo, repetitivo, em cima de duas coisas. O tempo e a regra 3. O que você faria nessa hora? Dá para colocar antes? Você poderia? A regra 1 proíbe. Dá para colocar depois? A R3 proíbe. Tem que colocar no meio. Vamos lá. Poder-se-ia, vai até o infinitivo, coloca o pronome e a desinência. Aí sim temos o uso correto na língua portuguesa. Tá bem? A partir daí, teoria não dá para repetir mais do que isso, é só vivenciar a prática, a prática, a prática. Volta um instantinho comigo. Aqui no estado de São Paulo tem a banca VUNESP, que vocês conhecem bem. Então você fala assim, professor, onde tem questões sobre isso? A VUNESP aqui em São Paulo tem uma larga tradição com questões desse tipo. Tá bem? A cada 3 provas você tem lá uma questãozinha com isso. Ah, professor, é em outro lugar, Sesgran Rio. Sesgran Rio trabalha com esse problema o tempo todo. Ah, o CESP, né? Você fala assim, professor, se eu pegar lá no CESP, você vai ver o tempo todo questões como essa. Então, dependendo da banca, ela fica só no item colocação. São 4 regras que você precisa ter na memória. Tá bom? Vamos à quarta e última regra, então. Quarta e última regra. Vamos lá. A quarta e última regra é, havendo palavra atrativa, colocar o pronome átono antes do verbo. Havendo palavra atrativa, colocar o pronome antes do verbo. Então, nesse momento, nós teremos um verbo e a cena que estará ao seu alcance é que antes do verbo, nunca depois. Não existe atração posterior. A atração é sempre para antes do verbo, puxando, portanto, para a próclise. Por haver essa palavra atrativa, o pronome obrigatoriamente virá para antes do verbo. O nome já diz, a palavra atrativa puxará para antes do verbo. Tá bem? Essa regra funciona 99%. 99%. Haverá uma única e é válida a aprendizagem porque nós usamos muito a exceção. Nós, às vezes, não reconhecemos, mas a exceção ocorre. Essa exceção se dá apenas quando o verbo for um infinitivo. Quando o verbo for um infinitivo, aí você vai ter dupla possibilidade de aplicação. Vamos dar um exemplo, que o exemplo é mais didático do que a teoria. Se você tiver a frase para não ver o erro, a banca vai lá e sublinha o erro para você trocar por um pronome. Para não ver o erro, fulano de tal, o que você faz ali? Então, número um. Qual que é o tipo de pronome? É o ou é o lhe? Então você percebe que o erro é objeto direto, portanto é o pronome o. Segundo, onde você vai colocar? Aí já se vê se a pessoa é aventureira ou segura. Se ele gosta de passar medo ou se ele prefere uma atitude mais conservadora. O que você faria na tua vida diante dessa frase? Você tem ali o pronome o, onde você colocaria? Antes do verbo. Fim de papo. Sacaram? Você gosta de aventura, looping, ficar rodando em montanha-russa, tal, coloca depois do verbo. Colocar depois do verbo é o momento em que você tem que conhecer todas as regras. Colocar antes, relaxe, porque você nunca vai estar errando no português. Então, na vida, pense nisso. Coloca antes do verbo. Se não tiver no início do período, toca a vida para frente. No nosso dia a dia, a próclise, é a melhor colocação que existe. Agora, gosta de aventura? Quer colocar depois do verbo? Aprenda as regras.
Porque tem problema com o futuro, tem problema com o particípio, tem problema com palavra atrativa. Essa é a única exceção, tá bem? Então percebam que por haver palavra atrativa, você pode colocar antes do verbo. É óbvio. Tem o não puxa. Então, para não o ver. Colocação maravilhosa, sem nenhum problema, sem levar dor de cabeça para casa. Para que ficar pensando muito? Mas você que vai para um concurso tem que aprender que se esse verbo for o infinitivo, e o verbo ver é o infinitivo, mesmo aplicando a R4, mesmo havendo uma palavra atrativa, nesse momento está também correto colocar depois. E aí nasce a construção para não ver, para não ver mais o pronome o. Então aí você tem que chegar no 3. Aí você vai ter o verbo terminado em R, mais o pronome o, vai lá, corta o R e acrescenta o L no pronome. São os processos que você começa a respeitar. Então aqui vai ficar para não vê-lo. Para não vê-lo. Ver mais o, corta o R, acrescenta o L, para não vê-lo. Então, numa prova ou na vida, para não o ver, corretíssimo. Para não vê-lo, também corretíssimo. Pronome o antes do verbo, pronome o depois do verbo, mesmo com palavra atrativa. Por quê? Porque ver é o infinitivo e aí a exceção é permitida. Para não ouvi-lo, aí é aquele problema do Odorico Paraguaçu, né? O Odorico, o personagem do Dias Gomes, ele pecava exatamente nisso. Inventava usos que não existiam, palavras, né? Então é o homem do neologismo, ele usa palavras e faz colocação absurda como essa. Então, quando a gente usa assim, não se deve ser, é muito ser. Ou usa antes ou usa depois, né? Não ouvi-lo, aí é excesso de o. Ou usa antes ou usa depois. Os dois ao mesmo tempo, erradíssimo. Tá bom? Percebam que essa regra, então, tem uma única exceção, põe num cantinho e administre. O resto, show de bola. Palavra atrativa, puxa o pronome para antes, exigindo uma próclise. É momento de próclise obrigatória, e por isso, as palavras atrativas agora devem estar na tua memória. Tá bem? Quem conhece palavra atrativa aí? Quais são as palavras atrativas? O não. Então vamos colocar em 5 listinhas, em 5 itens, as palavras atrativas estão na palma da mão. Vamos lá. Construa comigo as palavras atrativas. O que são essas palavras atrativas? Então o não entra na lista das palavras com sentido negativo. Quais são essas palavras com sentido negativo, gente? Então, palavras como não, nunca, nada, nem, jamais, ninguém e assim por diante. São palavras que vão, então, puxar o pronome para antes do verbo obrigatoriamente. Não é uma coisa que você vai, vamos negociar. Não. Essas palavras têm por natureza a atração. Puxam para antes do verbo. Tá bem? Não, nunca, nada, nem, jamais, ninguém. Reticências. Né? São palavras com esse poder de sentido negativo. Nós temos durante a vida vários momentos interessantes, porque, graças a Deus, trabalham com gente e gostam muito, né? Tem gente que fala assim, trabalha com gente para você ver, você abandona a profissão na hora. Por isso que tem gente que é veterinário e não é médico. Então, a gente sabe disso, né? Lidar com a pessoa humana é complexa, mas para mim tem sido uma coisa muito boa. Cada vez que eu aprendo mais com o aluno,
eu aprendo mais em relação a como dar aula. Quando o aluno vem trazer o problema dele, eu tenho que, né, processar. Às vezes a crítica dói, né? A crítica dói na hora, mas você fala, opa, vamos fazer dessa aula uma rodada diferente. E vem aquela lição que você vai aprendendo com o aluno. O aluno ensina muito ao professor. Mas eu tinha um aluno num curso extremamente deficitário. Por mais que você quisesse dar um apoio para ele, não dá. Então, nessa hora, ele participava das aulas, sempre dando palpite. Nessa hora, palavra com sentido negativo. Ele levantou a mão, o que ele falou? Professor, sogra, cunhado? Eu falei, não. Né? Palavra como sogra, cunhado, não é palavra com sentido negativo. A maldade dele. Né? Ele era inteligente, mas a parte gramatical não funcionava na cabeça. Então, ele alegrava a aula. Né? Palavra com sentido negativo, sogra. Não. Sogra, né? Palavra boa, palavra boa. Então percebam que aqui as palavras com sentido negativo, palavras então como não, nunca. Advérbios. Quando você tem aquele advérbio de uma única palavra, mas sem vírgula, porque se aparece a vírgula, cessa a atração. Então aquele advérbio de uma vírgula, como aqui, hoje, sempre, e assim por diante. Um advérbio como rapidamente, que já caiu em prova, gente, né? Obrigando você a puxar o pronome para antes. Mas sem vírgula. Se houver a vírgula, perde essa atração. Pronomes. Opa, agora a lista é boa, hein? Pronomes. Você tem pronomes interrogativos. Basta imaginar uma pergunta e esses pronomes interrogativos vêm à sua memória na mesma hora. Então, quando você pergunta assim, ó, o que ele fez? Essa pergunta iniciada com esse o que vai puxar o pronome para antes do verbo. Qual de vocês fez isso? Quem fez isso? E assim por diante. São pronomes que abrem uma oração interrogativa e serão, por isso, atrativos. Pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos. Pronome, por exemplo, como alguém, tudo, todos, o ninguém que está lá em cima, puxam o pronome para antes do verbo. E aqui entra o importantíssimo pronome relativo. Pronome relativo. Então, nós vamos ter uma longa aula com eles. Que, o qual, cujo, onde. Uma matriz fundamental de aprendizagem, gente. Os pronomes relativos. Daí o número 4 são as conjunções. Outro capítulo que nós faremos de maneira detalhosa, porque raríssima a prova que não vai trazer uma questão como essa. Então, pronome relativo e conjunção, nós vamos ter que trabalhar com muita querência. São capítulos fundamentais. Só que são as conjunções aqui, ó, que abrem orações subordinadas. Então, são as conjunções subordinativas. Subordinativas, como embora, quando. E é lógico, quando estudarmos as conjunções, você vai ter uma força maior nesse ponto. Quando trabalharmos as conjunções subordinativas, você vai notar que todas aquelas que formam expressão vão terminar em que. Ainda que. Mesmo que. Ah, professor, já estou entendendo. A palavra que é um superbonder, é um para-raio. Tem que nos interrogativos, tem que nos relativos, tem que nas conjunções. O que, não abra mão de entender isso. Onde ele tiver, sempre palavra atrativa. Tá legal? O porém, pense assim, ó, é uma conjunção que abre oração coordenada. E por isso não será palavra atrativa. Tá bem? O porém não entra aqui na subordinação. Ela é coordenativa, então não atrai.
Teu porém quer colocar depois do verbo, você está livre para fazer isso. Número 5. Orações exclamativas. Exclamativas. Deus me livre. Deus te ajude, né? Então são orações que tradicionalmente colocamos o pronome antes. E número 6 e último, na expressão em mais gerúndio. Em mais gerúndio. Há uma expressão, orações exclamativas. Exclamativas. E ó que eu caprichei na minha letra, hein? É o limite. Tá com problema no O, né? Vamos lá, vamos colocar. Vamos colocar aqui o em mais gerúndio, gente. Primeiro, só para fechar, observe o em mais gerúndio. Vamos colocar aqui em cima, então, ó. Orações exclamativas, como Deus te pague. Tá bem? São expressões que tradicionalmente vêm com o pronome antes do verbo, né? Ela, a expressão explicativa, puxa o pronome para antes. Quando a visita não vai embora, o que você fala? Quando você agradece uma pessoa, você fala que Deus te pague, que Deus te ajude. Mas quando a visita não vai embora, o que você fala? Que Deus... Você fala não, você pensa. Né? Você pensa em pecado. Deus te leve, por exemplo. Né? Deus te leve. Quando a visita vem, não vai mais embora. A sogra fica uma semana, 10 dias. Né? É um pecado, é um pecado. Fala, Deus te leve, Deus te leve. Ah lá, é uma expressão explicativa. Tá bem? Essas são aquelas expressões que puxam o pronome para antes do verbo. Agora veja o número 6. Em mais gerúndio. Vou colocar aqui, ó. Em mais gerúndio. Vamos ver onde tem um lugarzinho aqui. Vamos colocar na frente, ó. Com certeza, vocês já ouviram a expressão em se plantando, tudo dá. Em se plantando. O pronome se, né, fica no meio dessa expressão, no meio do em e do gerúndio. Em se plantando, tudo dá. O pronome se tem que ficar nesse lugar. Quando a gente usa em, mas o gerúndio plantando, o pronome se fica no meio. Alguém sabe quem escreveu essa expressão aí? Em se plantando, tudo dá? Ah lá, parceirão do Pedro Álvares Cabral, um andava do lado do outro, nas festas aqui, nos anos, né, de 1500 e bolinha, parceiro do Pedro Álvares, o Pero Vaz de Caminha. Então, a hora que a gente fala assim, professor, mas essas regras aí, quem que inventou isso aí? Foi no governo Lula, né, que às vezes a pessoa atribui tudo ao Lula. Foi o governo Lula? Não. Olha quem estava usando lá, o Pero Vaz de Caminha. É que a gente chega hoje, já quer sentar na janelinha, né? Quer escutar lá o cara tocando o pino, né? Não, eu tenho que entender que o português está vindo há séculos. Eu tenho que entrar nessa cultura. É um mundo cultural que está ali na lousa. Só que você fala assim, professor, mas aprender tudo isso aí ao mesmo tempo, não tem. Claro, ninguém aprende pela primeira vez. Assimile, né, com a prática, resolvendo questões. Mas não há dúvida, olha aqui, ó, não há dúvida que o não é campeão, um que, não importa onde ele esteja, é o que mais aparece. Resolvendo as questões, você vai começar a perceber um volume que se repete. E isso é muito legal. Não é pela teoria que você vai aprender, é praticando que essas lições vão se fazer na tua memória. Tá legal? Então, quando houver palavra atrativa, puxamos o pronome, arrume aqui comigo, ó, palavras atrativas, coloque o pronome para antes do verbo. Como o nome diz, elas são atrativas. Tá bem? Eu vou colocar um exemplo aqui, que é um problema que você tem o tempo todo na vida, e nós vamos tentar resolver esse problema na vida. Tá bem? Vocês já copiaram? Tudo tranquilo? Vamos então transportar isso para uma dimensão mais prática. Olhem lá. Se você tem uma frase em que assim aparece, ó, sabemos que, e você vai usar o verbo tornou, e o pronome se está ali. Onde você vai usar o pronome se? Então esse é o momento de grande tranquilidade. É óbvio,
Você tem que colocar ali antes do verbo, porque o que atrai esse pronome. Então isso é um momento, vamos dizer assim, de enorme tranquilidade para 100% de pessoas. Mas quando ocorre uma segunda construção, sabemos que o fato notório do erro tornou... E agora, gente? Agora, o verbo e o seu pronome já se marcam distantes da palavra atrativa. O que você faria na tua vida? Não, você está lá já com a coisa impressa, não tem como você voltar. O pronome está lá do lado do verbo tornou. E o que está aqui? O que você faria na tua vida nessa hora? Pense nisso. E isso vai se repetir 1 trilhão de vezes quando você estiver escrevendo. Que a atração continua mesmo à distância. Você fala, mas está longe. Não. A hora que você introduziu essa oração, esse que continua atraindo. Mesmo que esteja lá distante, depois do sujeito, coloque antes do verbo. E acabaram os problemas. Tá bem? Você fala, o que eu faço? Coloque antes do verbo. Tá bom? Se você não quiser criar nenhuma polêmica, coloque aqui, antes do verbo. Colocar depois do verbo é acender a chama da polêmica. Mas pode isso? Tem palavra atrativa. Ah, mas está longe. Você entra numa zona de conflito, em que os gramáticos não se definem, né? Você não tem um ponto pacífico. Para não ter problema, joga antes do verbo. Tá bem? Essa é uma primeira noção fundamental. Tem palavra atrativa e mesmo à distância, coloca antes do verbo. Agora, a principal lição da vida é essa aqui, ó. O homem tornou... O que você faria na tua vida? Onde você colocaria o pronome? Antes, depois do verbo. Só que homem não é palavra atrativa. Não é palavra atrativa. O que você faria aí? Pronto. Essa expressão tão nossa, tanto faz, que a gente gosta tanto de usar, se aplica perfeitamente agora. Tá legal? Se nós estivermos em provas como das principais bancas, ó, CESP, ESAF, Fundação Carlos Chagas, você tem questões que questionam isso, questões que vêm como ponto de estudo exatamente isso. É óbvio, então, que tornou-se está correto. Mas uma banca como essa vem e nos questiona se usar antes produz algum erro. E isso eu falo porque muitos aí aprenderam, com alguns professores talvez mais conservadores, que dizem que isso aqui não pode fazer. Ah, vai colocar antes do verbo e não tem palavra atrativa. Então, observem que nas bancas principais isso já é questão de concurso. Está lá no texto, o homem tornou-se, a banca te pergunta. A colocação de o homem se tornou mantém a frase correta? Claro que mantém. Isso aqui, gente, é a banca adotando o uso brasileiro como um uso correto. A primeira forma, nós sabemos que ela é condizente com o uso lá de Portugal. E esse segundo uso seria mais apropriado ao brasileiro. E por isso depreciado. Então, algumas bancas vêm e falam, não, é assim que o brasileiro escreve, o homem se tornou. E adota isso como um uso 100% correto. Tá legal? Eu tenho medo de passar isso para vocês, porque algumas bancas, ou, por exemplo, prova que um juiz faça, daí dá medo. Porque a visão do juiz não é uma visão moderna como de um professor de linguística que está fazendo a prova do CESP. Não é? Ah, professor, fazer uma prova lá em tal lugar do Brasil, Tribunal de Justiça, é o próprio juiz, embargador que faz a prova. Me dá medo. Porque a visão desse cara que está fazendo a prova, uma pessoa com 60 anos, 55 pouco, ele tem uma visão talvez antiga da regra de colocação pronominal. Tá bem? Então pensa assim, se nós tivéssemos que dizer qual que é, entre as duas,
a colocação mais segura, a colocação mais conservadora. Tornou-se ou se tornou? Então aprenda que a primeira é mais conservadora. Então, no extremo da prova, tá bem? Entenda que essa primeira colocação é aquela mais segura, mais conservadora, mas não em bancas como aquelas que nós estamos vendo. Porque você tem questões daquelas bancas que trabalham esse uso facultativo. Tanto faz, tanto fez. Quer colocar depois, não está incorrendo em colocação errada. Não há ali erro, porque não ofende nenhuma regra. É o momento em que o Brasil adota um padrão de uso tipicamente nacional. Não é uma visão lusitana, e sim nacional. Por isso, não percam de vista que em algumas provas, atenção, seja talvez conservador. Por isso que a gente tem que ler essa situação um pouquinho da banca. Tá bom? Nós vamos agora resolver algumas questõezinhas para sentir isso na fluência da vida. Tá bem? Quanto mais você fizer, mais você vai ajustando esse tempo, que é o tempo que a banca calcula, e você precisa entrar em sintonia com ela. É como se a banca tivesse um ajustamento das regras, que só resolvendo questões você entra nessa sintonia fina. Vamos observar aqui, ó. Olhem agora comigo uma questão como essa. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal de acordo com a norma padrão. Tá bem? Essa é uma questão que foca só a colocação pronominal. O tipo de pronome, a adaptação não entrará no jogo. Letra A. Nada conservara-se da beleza anterior de Fadinha, que consolou-se vendo que o amor de Remígio crescera. Professor, não entendi nada. Não é para entender. É para olhar o verbo, o pronome e a colocação. Professor, o que é Fadinha aqui? Sei lá o que é. Também não conheço. Né? Nada conservara-se. Certo ou errado? Não, está errado. Olha lá. É que você falou um certo tão, né, tão confiante. Falei, ué, né? Beleza, já excluiria a alternativa. Mas fala assim, ó, essa banca não é uma banca bacana, gente. Ela pega o candidato no colo e faz nananeném. Então você tem que se relaxar um pouquinho na prova, curtir esse momento. A banca fala, ó, você que estudou, toma essa questão para você. E daí é bacana você começar a olhar para a prova e dizer assim, ó, professor, quais são temas que eu tenho que olhar para a questão e matar a questão? Está aqui, ó. Crase é uma delas, cheia de área proibida, eu não posso bobear. Cai uma questão como essa, a banca está te dando de bandeja. Voa para poder trabalhar a interpretação com mais tranquilidade. Uma regra tem que estar rodando na tua cabeça. Vamos lá. Ó. Nada é palavra atrativa. Que é palavra atrativa. Portanto, R4, violada 2 vezes. Se fosse multa, teria que pagar R$20 de multa. 10 mais 10. 2 erros de colocação. Correto seria nada se conservara e que se consolou. Tranquilo isso, gente? Palavra atrativa. Letra B. A moça mais bonita do Rio de Janeiro ficou boa, mas desfigurada. Tinha transformado-se num monstro. Achamos a alternativa correta? Sim ou não? Comece a falar comigo. Só R1, R2, R3... Quer comunicação? Comigo agora é R1, R2, R3 ou R4, ou libera a questão. E aí? Tem mais alternativas? Não, só R4 é o máximo. Não, mas tem C e D. Como? C e D. Não, eu pergunto se tem C e D. Tem, claro que tem. Olha lá, 2 alternativas seria um milagre. Uma prova com 2 alternativas, a prova prova que a mãe fez... Né? Fala, tó filho, a provinha que a mãe fez com 2 alternativas, né? Seria uma bênção. Mas há provas que têm 4 alternativas. Letra B, certo ou errado, gente? Vamos dar uma segurada? Vocês não estão confiantes, tal, não segurado. Vamos para a letra C, vai. Vamos ver se o restante nos ajuda. Peraí, transformado é... De repente ocorre uma iluminação. Essa iluminação você atribui a quem?
Há alguma coisa esotérica? Não. Estão notando o que é cognição, gente? São fragmentos da lição vivida. Aqui temos um particípio. E após um particípio, R2, pecado mortal. Fragmentos da lição aprendida. Mas essa lição aprendida tem quantos minutos? Meia hora, professor. Imagine daqui 10 dias, daqui 2 meses. É muito mais fácil esquecer do que lembrar, gente. Diga lá. Isso, no materialzinho que nós estamos trabalhando essa semana. Olha lá. Vendo o novo semblante da fadinha, Remígio achava-a mais simpática, com algo que o encantava. Está tendo agora, diante de você, um movimento. É o cavalo da fortuna que cavalga na sua frente. Ele passa dizendo, vai montar ou não vai? E aí? Certo ou errado, gente? Não é só certo, é o cavalo da fortuna. É a questão de dizendo, você vem comigo ou não vem? Porque, vamos nas outras. Letra D. Remígio, esse nome é muito horrível, né? Estranho, né? Incomodaria-se, certo ou errado? Ah, professor, aqui está o futuro. Ah, legal. Erradíssimo. Temos aqui, então, a R3. E a letra E, o semblante da esposa de Remígio não inquietava-o e nem repugnava-o, pois assim ele desejava. E aí? Pelo amor de Deus, gente. Esse o e o não. Esse o e o nem. Super atração. Portanto, temos aqui 2 erros, graças a R4. Na prova, alternativa C. Agora, pense assim. Nível de dificuldade de 0 a 10, gente. Nível de dificuldade. Sempre quando você sabe a regra, você começa a dar uma de metido e falar assim, -1, professor. Ou quando você está mais humilde, né, você fala, 2, professor. Então, entenda isso. Se um dia você estiver do lado de um colega, nunca diga, professor, essa questão é fácil. Só é fácil depois de muito suor, de muita luta, de muita aprendizagem, de horas que você deixou de fazer alguma coisa e trocou pela lição de colocação pronominal. É simples depois que você domina as regras. Então nunca chega para alguém e fala assim, isso é fácil. Ela ficou fácil para você. Nada é de graça em concurso público. Tudo teve um sacrifício. Então chega do lado de uma pessoa que estiver antes de você aprendendo isso e explica com calma. Isso é, vamos dizer assim, é uma bênção porque você transfere uma coisa e você não esquece mais. Ensinar é guardar para sempre. Você tem que dominar para poder ensinar. E quando você está ensinando alguém, nunca diga, é fácil. Né? O aluno chega sempre com a mesma frase. Professor, vou fazer uma pergunta boba. Não existe pergunta boba. Né? O que existe é um conhecimento que está se construindo. Por isso, ó que bonito. Você muda de banca. Sai de uma questão da Cesgran Rio e vai para Carlos Chagas. Vai para Carlos Chagas. A banca até engrossa a voz. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, foi realizada corretamente em tratam o forasteiro, espiava o Brasil, que cria laços, não impostaram a voz, manejar a lâmina. O que eu quero de vocês nessa hora, gente, é que vocês entendam que a banca recortou o texto e te deu verbo mais objeto. Ou melhor, vamos colocar assim, te deu verbo transitivo, todos eles, mais objeto. Só falta você colocar de ou i. Então eu quero que vocês olhem aqui para esse o e falem para mim, o que é esse o? Professor, não sei ainda, então volta. Se você não souber o que é esse o, volta lá na regência. Está lá na regência essa lição primordial. Esse o é um artigo. Esse o que é, gente? Não entendi na A, tem que entender na B, que o o é o mesmo, artigo. Quando você vai aqui no a voz, o que é esse a? A falta do acento grave te diz, olá, eu sou um artigo. Porque se ali houvesse preposição, eu viria por meio do acento grave. Olá, eu sou um artigo, na D e na E.
E na letra C ocorre o pior, gente. Nem artigo tem. Então, se você, para dizer que VTI é aquele que tem preposição, em 4 alternativas só tem artigo. E na letra C é pior ainda, nem artigo tem. Por isso, entenda, 5 alternativas com VTD, objeto direto. A banca sabe que a imensa massa de candidatos não consegue fazer isso. Ok? Não há como você entrar da rua na prova e executar isso daí. Tudo verbo transitivo com objeto direto. Portanto, você cumpriu uma etapa fundamental. O tipo de pronome está na tua mão em cada uma das alternativas. Na letra A é o pronome o, na letra B é o pronome o, na letra C é o pronome os, na letra D o pronome a, na letra E o pronome a. Por isso você já vai na B e diz: você está fora do jogo. E isso é muito gostoso. Tá bem? Daí você observa que a banca vai trabalhar o segundo round. Ah, você sobreviveu? Então tá bom. Vamos testar as regrinhas de colocação. Tem alguma que rompe as regrinhas de colocação? Não. Porque apenas em 2 a banca te colocou a atração como regra. Nas outras ela fala, estou te empurrando para frente. Eu quero que você coloque o pronome lá na ênclise. Só na C e na D você teria que antepor. Então a banca vem agora e investe tudo que pode nas adaptações. E nesse momento, tratam mais o pronome o. Tratam mais o pronome o. Qual que é a adaptação que ocorre? Acrescentamos a letra N ao pronome. Acrescentamos a letra N ao pronome. Por isso que a forma correta seria tratam-no. Tratam-lo está erradíssimo. Não existe na língua portuguesa. Tratam-lo, se você escrever no Word, o Word fala para você, é uma máquina. Isso não existe no idioma língua portuguesa. Tratam-lo, verbo terminado em M, impossível. Com verbo terminado em M, o pronome nunca fica lo. O pronome fica lo com R, S e Z. Com M do jeito que está lá, tratam, é impossível. O Word, uma máquina, vai nos dizer, isso é impossível no português. Agora, na letra B, espiava mais o pronome o. Como que fica, gente? Aí não tem transformação. Aí fica só o pronome o. Espiava o. Ponto final. Na letra C, é o pronome os, tem palavra atrativa, o correto é que os cria. O que a banca inventou? Acrescentou a letra N, sendo que isso só ocorreria quando o verbo é terminado em M ou til e o pronome vai para frente. O pronome veio para antes do verbo e acrescentou-se o N. Isso é impossível. O correto seria que os cria. Na letra D, o pronome o e a palavra atrativa. O correto seria não há impostava. E aí chegamos, enfim, na letra E, em que manejar mais o pronome a, aí sim, corta-se o R, acrescenta-se o L no pronome a, acrescenta-se o L. Então nós passamos a ter a forma manejar lá. Aí sim ocorre o lo, lá, los, las, por causa da terminação do verbo, terminado em R, S e Z. Notem que essa questão exige passagem pelos 3 momentos da colocação pronominal. O tipo, a colocação e a adaptação. E nessa questão especial, o quanto que a adaptação é exigida. Não existe no português, por exemplo, tratam-lo, nem esse uso do pronome os, acrescido da letra N, antes. Tá bem? Esse é o momento que você deve entender que o dia que você quiser estudar pronome átono, pegue questões da Carlos Chagas.
5 questões, você aprendeu tudo o que é necessário. Né? Qual que é o tempo? Meia hora. O sofrimento é grande, mas as alegrias que virão, muito maiores. Mas sofra, porque não é fácil passar por cada uma delas e olhar lá para aquele conjunto. 1, 2, 3. Tá legal? No blog joãobolognese.com vocês têm temas envolvendo pronome átono, envolvendo colocação pronominal. Tem um materialzinho de revisão de regras e de questões. Então vá para o blog, baixe o material, anexe a esse capítulo. O dia que vier a vontade de estudar, o materialzinho está pronto, te esperando. Tá bom? Na nossa próxima aula, entraremos na voz passiva. Então, é uma caminhada em que a regência está irradiando os seus pontos. O próximo capítulo, voz passiva, e a regência, novamente, serve como referência de base para as coisas funcionarem. Tá bom? No nosso próximo encontro, então, voz passiva. Ok? Até lá, então.